A gente ouve muito falar sobre a apneia do sono, mas você sabe realmente o que é a apneia do sono? O que é essa doença? Sou Guilherme Brassanini, médico otorrinolaringologista com ênfase de atuação em distúrbios do sono, e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono é uma doença que afeta cerca de 1/3 da população mundial. O sintoma mais comum da apneia é o ronco, que é a vibração dos tecidos da garganta. A apneia ocorre quando há um estreitamento dessa via aérea a ponto de ter limitação do fluxo de ar para dentro dos pulmões. Então essa obstrução ela pode ser completa, nisso a gente dá o nome de apneia obstrutiva, ou ela pode ser parcial, isso a gente dá o nome de hipopneia. Então a apneia obstrutiva do sono ela pode ter esses dois componentes, tanto apneias obstrutivas, onde há uma redução total do fluxo respiratório, quanto também hipopneias, onde há uma obstrução parcial e uma limitação do fluxo de ar para os pulmões. As consequências dessas pausas respiratórias durante o sono são principalmente queda da saturação de oxigênio, ou seja, o nível de oxigênio sanguíneo ele cai, né? Então a gente entra no estado de hipoxemia, e também a fragmentação do sono. Quando a gente tem os eventos respiratórios, a gente tende a fazer um esforço respiratório para tentar vencer essa obstrução e, em consequência disso, há um despertar do nosso cérebro. Então a gente acorda, muitas vezes sem nem perceber. Então há uma fragmentação do sono que muitas vezes impede com que atinjamos sonos profundos e sono REM. Essas duas fases do sono são as mais importantes para a reparação metabólica, hormonal, para realmente a gente ter uma sensação de um sono reparador no outro dia e evitar, é claro, o aparecimento de doenças. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os principais sintomas da apneia do sono. É claro, como eu falei para vocês, o ronco é o principal deles. E o que é o ronco? O ronco nada mais é do que o som emitido pela região da garganta devido a um estreitamento e a vibração desses tecidos moles da garganta. Então, durante um quadro de uma apneia, de uma hipopneia, a gente tem uma redução do calibre da via aérea, faz com que esse ar passe com mais esforço mesmo, vibrando esses tecidos e emitindo o som característico que é o ronco. Sintomas também de acordar com a boca seca, porque o paciente geralmente pode dormir com a boca aberta, né? Então sentir que a boca está seca pela manhã, incômodo na garganta, acordar indisposto, cansado, se sentir cansado durante o dia, com sonolência diurna, também com falta de energia, fadiga para fazer coisas que rotineiramente antes elas não se sentiam cansadas, né? Perda de memória, principalmente memória recente, não lembrar onde colocou a chave, não lembrar de pagar alguma conta. Também cefaleia, né? Dor de cabeça pela manhã, então os pacientes tendem a ter muita cefaleia. Durante o sono, bruxismo, ranger os dentes ou apertar durante o sono pode ser também um sintoma de apneia. E também a gente não pode esquecer de alterações no libido sexual e até mesmo risco de disfunção erétil. Existem vários fatores de risco para a apneia do sono, né? Mas eu gosto de falar dos 5 principais deles, tá? O homem, só por ser homem, já é um fator de risco, tá? Então a gente tem a testosterona, que é um hormônio agressor da via aérea, enquanto a mulher tem o estrogênio, que é um hormônio protetor da via aérea. E até por isso que as mulheres, quando elas estão entrando na menopausa, elas começam a ter uma maior tendência de evoluir com o ronco, com a apneia do sono, porque esse hormônio estrogênio nessa mulher ele tende a cair, fazendo com que a mulher na perimenopausa comece também a evoluir com sintomas de ronco e maiores chances de evoluir com o quadro de apneia do sono. Idade, então, também é um fator de risco, né? Então, com o envelhecimento, a gente tende a perder a força muscular, a resposta neuromuscular, né? Então, podendo evoluir com piora do quadro de ronco e de apneia do sono. Alterações anatômicas, né? Então, lembra da criança, né? A criança que respira pela boca, às vezes ela pode ter uma adenoide aumentada, uma amígdala aumentada e também roncar e ter apneia do sono. E no adulto não é diferente. O adulto que tem uma amígdala grande, uma língua grande, alguma alteração esquelética da face, principalmente alterações que fazem com que esses ossos aqui eles estejam mais retroposicionados, mais para trás, então com retrognatia, né? Aquele queixo encurtado. Então a gente tem que pensar nesses pacientes como um possível paciente que pode ter uma apneia do sono. O uso de substâncias como bebidas alcoólicas, medicações como relaxantes musculares, benzodiazepínicos também podem ser fatores de risco para a apneia do sono, uma vez que relaxam a musculatura, predispondo também ao fechamento. E é claro, a gente não pode esquecer, talvez, do principal deles, que é a obesidade. Então, quando há ganho de peso, de gordura, a gente tem que entender que essa gordura ela pode se acumular na região da garganta, na região de língua, estreitando essa via aérea e predispondo ao aumento do quadro de apneia do sono. Para o diagnóstico de apneia do sono, a gente utiliza um exame chamado de polissonografia. Existem alguns tipos de polissonografia que podem ser feitos desde
em laboratório, até mesmo domiciliar. É seu médico que vai escolher o melhor tipo de exame para esse diagnóstico. A monitorização da polissonografia, ela tange monitorizar tanto a parte respiratória, oxigênio, fluxo aéreo e em algumas delas até mesmo eletroencefalograma, que vai conseguir ver se você realmente está dormindo e atingindo as fases profundas do sono. Não existe uma fórmula mágica para o tratamento da apneia do sono, então cuidado com o que vocês veem na internet, né? Uma vez que a gente tem o resultado da polissonografia e a gente consiga identificar qual a gravidade dessa apneia, se o paciente tem muita queda da saturação de oxigênio, se essa apneia é relacionada à posição do corpo do paciente durante o exame, se ela está relacionada a alguma fase específica do sono. Então a gente tendo esses padrões que a gente consegue enxergar dentro da polissonografia, associado com aquilo que a gente viu clinicamente, se o paciente tem alguma alteração anatômica ou não, se o paciente tem alguma contraindicação a algum tratamento, aí sim a gente vai escolher o melhor tratamento para ele e sempre, lógico, dividindo a bola aí com o paciente para que ele também atue de uma forma efetiva na escolha desse tratamento. Então, dentre os tratamentos, eles podem ser tanto clínicos quanto cirúrgicos, né? Então, se o paciente tem alguma alteração anatômica importante, é aí que a gente vai começar a lançar mão das cirurgias, né? Cirurgias faríngeas, cirurgias esqueléticas. Muitas vezes o paciente tem uma indicação de um tratamento clínico, por exemplo, com CPAP, que é o padrão ouro do tratamento da apneia do sono, que é uma pressão positiva que joga o ar para dentro da via aérea a fim de evitar o colapso dessa via aérea. Só que para isso o paciente precisa ter uma via aérea suscetível a receber esse CPAP. Então, por exemplo, o paciente que tem a queixa nasal, um desvio de septo obstrutivo, muitas vezes ele deve ser submetido a uma cirurgia nasal para que ele se adapte e tenha adesão ao tratamento com CPAP. O mesmo é, por exemplo, para um aparelho intraoral, onde um dentista do sono coloca um aparelho onde faz o avanço da mandíbula durante o sono e também ajuda esse paciente. Também tratamentos como fonoterapia, que são exercícios na garganta, e laser fotona, onde você vai fazer a contração da mucosa da região, também pode ser indicado em alguns casos, até mesmo como um tratamento único ou associado a outros tratamentos. Então os tratamentos eles podem se complementar. Então por isso é importante uma avaliação bem minuciosa para poder definir realmente qual ferramenta mais se adapta a você, uma vez que não há passe de mágica. Cada paciente deve ser tratado de uma forma individualizada. Então esse foi um panorama geral sobre a apneia obstrutiva do sono, desde a sua suspeição diagnóstica até mesmo o tratamento. E nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais de uma forma específica de cada passo que a gente tem nessa avaliação clínica do paciente, né? Desde o momento que ele procura a gente até o momento que ele senta aqui e sai com o diagnóstico e o tratamento. Quero que vocês curtam o vídeo, se serviu esse vídeo para vocês de alguma forma, compartilhem com os amigos e também me sigam no Instagram. Lá eu vivo colocando posts quase diários sobre distúrbios do sono, sobre qualidade do sono, sobre otorrino, e seria muito bom ter vocês lá. Então até a próxima.